Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda, este mais novo programa da TVDD em sua segunda temporada, que sempre trará muitos convidados para falar de temas muito relevantes. Nós estamos fazendo uma temporada com convidados da diretoria da Casa de Vovó Dedé e hoje nós estamos recebendo o coordenador e produtor técnico da Casa de Vovó Dedé, Gabriel Arcanjo. Gabriel, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo você aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história na Casa de Vovó Dedé, um pouquinho do seu trabalho pessoal e bater um papo para que todos possam conhecer esse seu lado também. Seja muito bem-vindo. E, Gabriel, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua chegada na Casa de Vovó Dedé. A gente pode começar daí a sua trajetória que se inicia aqui na Casa de Vovó Dedé, não necessariamente já dentro do áudio, mas como aluno. Como que foi o seu primeiro contato com a nossa instituição? Beleza, obrigado pelo convite. É importante estar aqui participando dessa rodada com os novos entrevistados dessa nova temporada do Acorda. Bom, eu entrei na casa em 2009. Eu conheci a casa através da Karina e da Débora. A Karina Toledo, pianista. Elas são irmãs, na época estudavam aqui no estado de Alagoas, e tinha um colega em comum que estudava com elas, o Valderson, que era meu colega. A gente fazia parte do projeto ABC, antigo ABC, do Grande Pirambu. Fazíamos desenho, eu e ele. Eu tinha essa vocação para desenhar. Aí a minha mãe, na época, eu botar esse menino para desenhar, aí botou lá para desenhar. Fazia desenho e tudo mais. Tinha os esportes, na época eu cheguei a fazer basquete, mas fiquei pelo desenho e me tornei muito amigo do Valderson. A gente ficou muito amigo. Adolescente, aquela coisa, já curtia as mesmas bandas, a afinidade apareceu. Daí me veio a vontade, aquela vontade que a gente sempre, quando é novo, tem de aprender a tocar um instrumento, né? Então eu queria aprender a tocar guitarra. Aí, beleza, vou aprender a tocar guitarra. Aí ele foi e me falou, tenho duas colegas que estudam comigo ali no colégio, que elas fazem aula de piano e violino. Na época a Débora fazia violino também. A Karina sempre foi piano. Tu quer conhecer lá e tudo mais? Aí eu, vamos. Aí eu fui. Cheguei aqui. Engraçado, era uma cartolinazinha que ficava ali no muro. A galera escrevia mesmo à mão. Temos vagas de... Acho que era a Cíntia, professora Cíntia. E aí, quando chovia, molhava a cartolina, ela começava a ficar manchada. Não deu para ler as aulas que tinha. Aí eu marquei um dia eu vim com ele. Marquei um dia de vir com elas, que elas já frequentavam, então eu ia conseguir entrar, tudo mais. Aí, beleza, viemos nós 4 e foi até nessa salinha aqui do lado. Bem nos fundos da casa estava o Reinaldo, o professor Reinaldo, a Michelle e as duas meninas chegaram para a aula, a Karina e a Débora. Ele estava dando teoria, preparatório para a UES, uma coisa assim. Eu cheguei, olha, o professor de violão, não sei o quê e tal. Beleza, eu vou terminar a aula das meninas aqui, você espera aí, já eu falo contigo. Tá bom. Esperei. Aí ele perguntou se eu já tocava alguma coisa, professor Reinaldo. Aí eu já toco guitarra, já tinha uma guitarra em casa de um colega, já fazia algumas coisinhas. Com palheta, né? Aí eu, palheta. Não, aqui o violão daqui é outra coisa. É no dedilhado, não sei o quê. Tá. Mas siga com a guitarra. Eu tenho muitos amigos guitarristas muito bons, posso até indicar aí para você ter aulas com eles. Beleza, fui para casa. Isso era 2009. Era 2009, mas era... Um mês precisamente. Era janeiro. Era Isso, janeiro. né? Janeiro de 2009. Porque aqui era assim, era sempre de 6 em 6 meses as inscrições. Era janeiro e junho. A cada semestre, né? Início de cada semestre. Alunos novos, era sempre nessa época. Aí eu fui para casa, arrumei um violão. Nesses 6 meses eu fiquei estudando dedilhado sozinho em casa. Aí deu junho, eu vim de novo. Professor Reinaldo, você já veio aqui, não já? Eu não, nunca vim aqui. Não, nunca vim aqui não. Sente aí. Aí ele botou assim a sala, onde hoje é a sala, acho que era a sala de balé, a maior sala que tinha. Ou era essas 3 de piano, eu acho. Era essas 3 salas de piano. Nossa, era tipo uns 20 alunos e meia lua. E ele no centro,
tocando e todo mundo repetindo, né? Todo mundo repetindo. Daí ele, sente aqui, me botou no centro, assim, pra tocar na frente de todo mundo. Eu nervoso que só. Toquei qualquer acorde lá, a tia Regina foi e chamou ele. Meu filho, vem aqui. Chamou o Reinaldo, né? Foi lá conversar com ele, eu fiquei tocando. O que tinha aprendido 6 Fiquei meses em tocando, casa. eu passei meia hora só fazendo uns acordes aqui, outra acolá, sei o que, ele voltou. Sente ali, tá na aula. Pronto, aí fiquei. E na época eu fiz um grande amigo, foi o Rivaldo. Aluno Já da estava aqui há muito professora, tempo. Até hoje da eu, tia Regina. Na época ele fazia o quê? Sanfona? o Rivaldo fazia violão e sanfona. Ele fazia violão também. Também tocou um pouquinho piano. Ou Não não? lembro dele no piano, não lembro Não? do Rivaldo no piano. Mas na sanfona e no violão ele fez um Outro dos que bocado marcaram de a tempo. casa de Vovó Dedé, outros alunos que marcaram a casa de Vovó Dedé. Demais, demais. Gabriel, você falou que foi em 2009 e até hoje a Barra do Ceará ainda, infelizmente, é uma região que tem muita precariedade, tem muita escassez. Como que era o cenário de 2009? Como que era desejar tocar um violão ou ter acesso a um curso de violão? Era algo que estava presente à sua realidade? Se não fosse a casa de Vovó Dedé, isso não teria existido? Assim, tinha outros projetos, mas era algo mais livre. Não tinha tanto compromisso. O próprio ABC tinha alguns instrumentos. Geralmente flauta, né? Devido ao custo. Mas não era algo que te preparava, né? A casa sempre teve esse papel de enxergar a pessoa naquele segmento, naquela paixão, naquele interesse de realmente querer seguir com o instrumento, apoiar. 2009, nesses 6 meses assim que eu vim e depois retornei para casa, eu fiz aula de guitarra com um cara que tinha perto lá de casa, dava umas aulas de guitarra. Ah, mãe, quero fazer aula de guitarra. Aí a mãe, vou lá. Pagou lá uns 2 meses lá. Você tem futuro não? Mas, tipo, não tinha muitos projetos que você chegava gratuitamente e tocava. Tinha aquele músico do bairro que geralmente tinha um home studiozinho, aí ele aproveitava e dava aula nas horas vagas quando o estúdio não estava sendo alugado. Tinha muito disso, mas tinha que pagar. Na época era R$ 30 o mês. Um mês. 2009, R$ 30 o mês. mês. E era uma grana. Era uma grana, pra época era uma grana, Na né? época era uma grana, ninguém tinha. Tipo, R$ 30 por mês, é doido, era quase um mercantil. Enfim. Mas não tinha muito. Não tinha muito. Tinha muito disso. Músicos antigos que davam aulas particulares, e geralmente nas suas casas. Então, assim, no ABC tinha alguns violões e flautas, mas eram pouquíssimos, era muita gente querendo, e não tinha tanto compromisso. Tinha mais com esporte. Tinha muito mais com esporte. Tanto que eu não cheguei nem a procurar aula lá. Mas aqui na casa, assim que eu lembre, em 2009 até hoje, não tem como comparar. Né? Qual foi a tua principal influência, o teu principal desejo por querer aprender a tocar guitarra? Assim, tu falou que tinha um amigo e aí Sim. foram trocando ideia, perceberam que tinha bandas, a afinidade foi começando a partir dali, ele te indicou a casa, te apresentou a casa, mas o teu primeiro contato com a guitarra foi assistindo algum vídeo, um DVD? A galera das bandas, né? Sempre são os guitarristas das bandas, assim. Sempre, muito músico diz que a maior parte do público dessas bandas de rock e metal é músicos que não souberam aprender a tocar e contemplam os caras como se fossem seus ídolos, né? Na minha época era os guitarristas, né? O guitarrista do Metallica, sei lá, o guitarrista do Iron Maiden, as bandas que eu escutava. Só que aí, com o tempo, essa visão foi mudando. Hoje, sei lá, eu escuto a música do Tom Jobim, eu viajo na mesma época que eu viajava quando eu tinha 15 aninhos. Né? Viajo do mesmo jeito. Porque eu acho que o compromisso com a música continua o mesmo. Assim, eu continuo sendo conectado pela música. Só que mudou. E eu aprendi a escutar isso aqui. Chegava tocando umas coisas e tal, Reinaldo, você tem que escutar a bossa nova, música brasileira. Aí botava a gente para escutar. Prestava CDs, na época era CD. Prestava CD, tinha que levar em casa, botar no radinho e escutar. Mas assim, sempre a gente vai ter aqueles espelhos, né? Dentro de casa eu nunca tive esse espelho. Eu nunca tive um músico dentro de casa que me espelhasse e olhasse Dentro aquilo. de casa ou na família inteira? Na família tinha alguns músicos, mas eram distantes. Eu só tinha contato com esses caras
no Uma Natal. eventualidade, né? No Natal que o cara passava meia horinha ali com a família e ia-se embora, mas tipo, nada muito profissional também, só sabia tocar, né? Se bem que todo mundo tem um violãozinho em casa hoje, né? Tem uma tia, um tio que toca. Eu acho que você esse tio. Você esse tio e essa tia que sabe tocar alguma coisinha. Mas diretamente, não. Talvez na igreja, a igreja influencia muito. Eu passei, durante a infância, uma época muito grande na igreja. Então eu ficava do lado dos músicos mesmo, vendo os músicos tocar. Pode ser que ali também tinha dado um start, né? Começou dali também, Pode ser que ser sim, também, né? não vou negar, claro. Tu falou que esse compromisso com a música, tu conseguiu essa visão, vamos dizer assim. Tu conseguiu ter aqui na casa. Mas foi sempre assim? Ou quando tu chegou na casa querendo aprender, vindo com a ideia de tocar guitarra, ser um guitarrista, esse choque do violão, da bossa nova, de qualquer outro gênero, que não fosse aquela tua praia da época, não te fez pensar assim, não é isso que eu quero, não é exatamente assim? Ou tu já pensou, não, eu vou aprender isso e futuramente vou voltar para o que eu quero? Eu sempre tive essa ambição essa ambição artística, né? Então, fazer curso de desenho, desenhava até bem, não como o Valderson sempre foi 01 da turma. Mas desenhava até bem, mas a questão do instrumento, eu não sei por que eu quis. Sempre foi algo muito forte, assim, né? Tipo, quero aprender a tocar e tal. Pra quê? Nunca quis tocar por aí. Talvez lá atrás esse desejo tenha aparecido, mas sumiu rápido. Nunca quis muito tocar por aí. Ensinar, ensinei uma época, né? Todo mundo que aprendia a tocar a um certo nível. A própria casa, na época, já estava no nível bom. Reinaldo, eu preciso de alguns monitores, tenho muitos alunos. Então pegou aqueles alunos mais evoluídos e era eu, o Rivaldo, era uma galera que dava uma monitoria para os alunos mais novos. Se... não sei explicar. Eu acredito que eu já tinha isso muito forte, porque senão eu tinha desistido no primeiro dia que eu tinha vindo e o cara disse, não, aqui é assim, assado. Mas eu fui, aprendi a fazer uns acordezinhos, toquei, fiquei. E aí chega uma fase que chega aqueles compromissos, né, dentro de casa, você está concluindo o ensino médio. A vida continua fora Eu de vinha casa, para né? casa, eu vinha para casa de manhã, eu vinha de manhã cedo, tomava café aqui, estudava o dia todinho, todo dia. A minha aula era só no sábado, mas eu vinha de segunda a sexta e sábado. Vinha, estudava a manhã todinha, E aí tu estudava tarde na escola. dava tarde, era. A mãe queria me botar de manhã. Ainda estava no ensino fundamental, já estava aqui. Não, eu quero ir à tarde. Quero acordar cedo e já ir pegar o instrumento. Porque a galera que eu Tua aula era escutava... no sábado, mas passava a semana inteira estudando por conta própria. Tu Era porque vinha era pouquíssimos alunos, não era o que tinha hoje. Não tinha 50 alunos a casa toda e os inteira. cursos que Não tinha. tinha. Não tinha. Era pouquíssimas pessoas assim. Na semana, quem era certeza estar na semana? Eu, Rivaldo, a Karina, a Débora, a Michele. Pronto. Tiele também, a irmã dela. Era certeza esses 7 todo dia estarem aqui. Ou seja, na semana tinha aula da Leni, dava teoria. Então a gente parava ali, aula com o instrumento, ia ter teoria com a Leni. Ela dava flauta e também dava teoria. O Reinaldo dava teoria nas férias. Ele era professor de colégio, então nas férias dele, até hoje ele faz isso. Quando as férias do colégio, ele passa mais dias aqui na semana. Mas era assim, sempre assim. E a parte disso, Gabriel, tu pôde também ver o crescimento da casa de Vovó Dedé. Nós estamos falando de 2009 e já são mais de 14 anos, 13 anos, Sim. mais de 10 anos, para ser mais exato. E nesses anos inteiros, nesse desenvolvimento de 2009 para cá, muita coisa aconteceu na casa de Vovó Dedé. Acho que o primeiro grande impacto é a questão dos números que a casa de Vovó Dedé hoje em dia atende. Você falou que naquela época era 50 alunos na casa inteira e hoje em dia a gente atende mais de 1.400 alunos. Isso. Como que é para ti ter acompanhado esse processo todo, ter participado dessa evolução da casa de Vovó Dedé, sabendo da importância dela hoje, não somente na Barra do Ceará? Bom, olho para trás e vejo, caramba, a gente fez muita coisa. Às vezes a gente até se perde, né? No tempo, assim. Eu várias vezes tenho que resgatar minha consciência e tipo, opa, teve aquele momento, teve aquele outro. Dali o salto foi para cá. Porque muitas vezes a gente está imerso no dia a dia. Como você falou, hoje são 1.500 alunos, né? Então, assim, para manter tudo isso, né, para não deixar o prato cair, né?
Você tem que estar sempre atento ali, muitas vezes você acaba perdendo dessa noção de crescimento que teve. Eu lembro que a primeira grande mudança foi quando a gente começou a receber mais alunos e houve a necessidade de a gente dar um maior suporte nos recitais. Com um palco mais legalzinho, com um som melhor, com alguns microfones mais bacanas, né? Eu lembro que quando eu me apresentava nos recitais, criança, quem montava o som era o Wagner e o seu Bezerra. Pegava as caixinhas lá, as Vatson, até hoje tem um aí, plugava lá de qualquer jeito. O Wagner uma vez disse que precisava de mais caixas. Estou esquecendo de uma pessoa muito importante, eu lembrei. A Ivana. Ivana também, que uma época foi professora, também estava sempre com a gente, fazia piano. Aí o Wagner precisava de mais caixas e encomendou ao pai da Ivana a fazer umas caixas acústicas. Eu tive a alegria de fazer teoria musical com a Ivana. Pronto. Foi. Teve uma época que ela saiu mais e começou a dar umas teorias musicais, tá? Pronto. Aí o pai da Ivana fez umas caixas acústicas, tinha uns amplificadores e tudo mais. Então começou a ter isso. Depois precisava de um palco maior. Aí Wagner fez na quadra ele levantou um palco e botou umas cortinas atrás. Pronto, ali a gente marcou como o início de uma mudança, né? Depois começou a vir algumas câmeras, alguns microfones e tudo mais, ok. Até que chegou um momento em que o Wagner começou a fazer estúdio. O primeiro estúdio foi o Estúdio Vida, lá, né? Estúdio de áudio, aqueles 2 estúdios. Era um corredor direto, para quem entrava no portão, ia bater onde hoje é o auditório, é uma linha reta. No meio desse caminho ele fez esses estúdios. Precisava de gente para operar os estúdios. Então montou uma turma. Na época, era eu, o Jonab, o Wagner e o Lessa. Era eu, o Jonab, o Wagner e o Lessa. Vamos fazer uns estúdios, ok? Fez estúdio. Como que foi? Acredito que no decorrer da tua fala tu vai esclarecendo isso, mas pra gente ir nesse ponto diretamente, como que foi que esse funil foi afunilando e a ponto de tu ir chegando próximo aos diretores da casa, galgando ali teu espaço? Tem um ponto aí que é a virada de chave. Eu trabalhava no comércio, e aí terminou meu contrato, fiquei mais livre, e mesmo trabalhando no comércio, eu ainda vinha. Aí comecei a largar algumas coisas. A monitoria de violão, conversei com o Reinaldo, eu não consigo mais ficar, que os horários estão apertados e tudo mais. Entrei no ensino médio, fazia à noite o ensino médio, então trabalhava de manhã e chegava à noite cansado. E o Reinaldo sempre foi muito parceiro, sempre muito compreensivo e tudo mais, aquela coisa, papapá, e teve um momento em que eu peguei um currículo meu, eu vi um senhor passando assim no corredor, entreguei assim para ele, ó. Entreguei para mim, era o Wagner. Entreguei para mim. Tá bom. Aí marcaram a reunião, o Jonab já estava por aqui, já tinha muito aluno já vindo, então precisava de um cara mais ativo dentro da casa. Então, Alguém já conhecesse, né? já trabalhava com o Wagner. Aí, beleza, começamos a conversar, trocava uma ideia. Teve o primeiro curso de audiovisual com o Wilson e a Zilda. Muito antigo esse curso. Pegaram alguns cabeças assim, fizeram e tal. Daí marcaram uma reunião, o Wagner... você vai ficar aqui, vou lhe dar tanto. Esse aqui é Augusto Lessa, você vai trabalhar diretamente com ele. Aí eu e o Lessa começamos a se estreitar por aí. Viramos muito parceiro, eu e o Lessa, nessa época. Até hoje, né? Mas nessa época a gente trabalhava muito junto. A gente fazia o quê? Era mais visual. Fotografia, filmar, editar vídeo. A gente saía para cobrir tudo que era de evento dos artistas da cidade, editava, filmava tudo, fazia aquela coisa. É a TVDD como a gente tem hoje em dia, começada por Augusto Pronto, Lessa e Gabriel começou Arcanjo. ali, o embrião começou ali. A partir desse ponto que a gente precisava também registrar melhor os recitais dos alunos, né, e tal, tudo mais. Tinha uns microfones muito antigos, assim, que a gente usava, não sabia nem se estava pegando. Mas botava lá, né? Pelo menos está sendo filmado. Tá sendo filmado. Mas foi bem por aí. Que maravilha. E, Arcanjo, eu queria entender se tu enxerga esses acontecimentos na tua vida, a chegada na casa de vovó Dedé, essa escolha pelo audiovisual, essa permanência como algo muito natural. Assim, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando, me encontrei.
Ou sempre foi um desejo teu? Sempre foi um desejo teu ter, como tu falou, existiu essa via artística desde o desenho, quando pediu pra tua mãe, eu quero desenhar, ela te colocou para desenhar, Sim. depois veio na casa de vovó Dedé. Sempre foi um interesse teu participar desse meio artístico? Ou as coisas foram acontecendo, tava confortável, tu foi ficando? Ou foi por aí? Sempre teve um interesse, mas as coisas vão acontecendo na medida que as coisas vão ficando na medida em que elas vão dando certo. Então, sempre deu certo, desde quando eu entrei, né? Até hoje, continua dando certo. Tem gente que acaba sendo mais cabeça dura, né? E aí o ponto também, se não está dando certo, será que é hora de desistir? Vou tentar um pouco mais. Aí continua tentando um pouco mais, acaba não dando. Comigo eu tive poucos percalços, assim. Sempre deu certo, não sei porquê. Acredito em Deus, eu deposito isso a Ele. Mas eu sentava em cima, sento ali no piano, toco alguma coisa, nunca fiz aula, né? Sai alguma coisinha, sempre deu certo. Sentava no violão ali, ia para casa, pegava o violão, aprendia alguma coisinha, pô, resultou. Cheguei lá 6 meses depois, o professor te botou na turma, sendo que 6 meses atrás não tinha chance. Então, assim, dá certo, dá certo. A dica que eu dou para quem quiser fazer, se é que eu posso dar alguma dica para alguém, vai tentando, e vai valorizando também as poucas conquistas. Parece pouco, mas valoriza, que ali você vai criando gás para poder continuar, né? Vai continuando, vai continuando. Era um aluno, hoje eu já tomo de conta de uma equipe, a responsabilidade aumenta. Eu não posso mais me comportar com a mesma cabeça de que eu era um aluno. Porque na época que eu era aluno, qualquer atitude que eu tomava ia cair só nas minhas costas. Não vou parar de estudar. Beleza. A casa vai continuar, você parou de estudar. Não vou pegar essa peça. Beleza, você não vai passar para o próximo nível, você vai continuar nessa pecinha aí que você ainda... O curso continua. O curso continua. O outro aluno ali pegou a peça e já vai para um outro nível. Tinha muito essa discussão com o Reinaldo. Não, você tem que ir para a Bahia, tem que estudar violão lá, você é bom, Rio Grande do Norte, isso aqui. Eu gosto, te obedeço, eu pego as peças. Eu vou para casa, volto uma semana depois com o estudo equivalente a um mês, porque eu passava mesmo meu dia, mesmo quando eu não vinha, em casa eu estudava. Enchia o saco do pessoal lá de casa com guitarra e violão. Tinha essa dedicação, existia essa dedicação? Tinha muita dedicação. E é por isso que a gente tinha esses embates, né? Você tem que ir, tem que estudar violão, você vai sair. Só que dentro de mim, poxa, tocar violão por aí. Assim, tu nunca quis ser um músico artista famoso? Não. Não, nunca se passou pela tua ideia? Não, acho que não daria certo nessa vida, não. Por quê? Não gosto muito de exposição, assim, de ter muita gente ali observando, querendo saber de tudo. Gosto de estar no meu cantinho fazendo o meu. Assim, minha natureza é essa. Não gosto muito desse lance de... Dando um salto. Acho que eu não daria muito bem com esse assédio. Dando um salto gigantesco, algo que a gente pode retratar. Se acontecesse lá de forma natural e de uma certa forma eu conseguisse preservar minha privacidade, né? Se fosse uma coisa muito invasiva demais, acho que não daria certo para mim, não. Dando esse salto gigantesco, o assunto que eu acredito que a gente vai estar falando na finalização do programa, que é um dos maiores eventos da Casa de Vovó Dedé sobre a cantata, mesmo não tendo esse interesse, não existindo esse interesse partindo de ti, a gente já teve momentos em que você se apresentou ao público, e a gente teve belíssimas apresentações que até hoje são faladas, Sim. como na última cantata que nós tivemos sua apresentação lá. Eu não procurei, eu fui convidado, né? É diferente. Quando eu recebo um convite desse, eu também não vou... Ah, eu não vou. Não quero. Eu vou, boto a carapuça lá de artista, faço o negócio, tem que ser. Começo a me arrumar meia hora antes, porque eu tenho que montar o palco, deixar tudo pronto para mim, tocar. Então... Eu gosto muito desse lance de estar coordenando um negócio por trás, assim. Porque são muitas camadas que me deixam bem ocupado. Tocar é fácil, para mim, pelo menos. Ou pelo que eu toquei, é fácil fazer, não tem problema nenhum. Você pega, vesti a guitarra, me esquentei ali por meia horinha, subi, fiz e saí. Maravilha. Mas entrar na veia artística nunca... Vou viver da arte, Não. montar uma banda, nunca se passou pela Na tua época de cabeça? escola, montei banda com galera de bairro, várias bandas. Fazia. Deram certo? Mas tinha aquela cabeça da época, né? Vamos dominar o mundo.
com a nossa guitarra. Vai nada, mano. Vai nada. Que maravilha. Se tivesse dado que certo, saudável. beleza. Né? Mas era uma época boa. Era uma Sim, época muito saudável. massa. Era uma época massa. Gabriel, nesse meio tempo, né, nessa trajetória toda, nesses anos, e a gente fala muito pela... Eu acho que já não tem como separar a casa de vovó Dedé da tua vida pessoal, já que muita coisa nasceu a partir deste contato. Mas nessa trajetória, tu acha que ficou alguma coisa pelo caminho? Tu acha que... Tu sente que deveria ter feito alguma coisa? Vamos supor que... Uma hipótese. Gabriel, gostaria de ter focado mais no desenho, gostaria de ter Certo. focado mais no esporte. Ficou algo pelo caminho? Eu teria que consultar minha mente assim o resto do dia. É uma pergunta que vai ficar... Vai ficar aí. Porque eu não gosto de pensar assim, não. Aham. Eu faço as coisas e tá feito. Sim. Mas sempre foi assim teu pensamento? Sempre foi assim. Eu fiz, tá feito. Se deu algum problema, beleza, teve ali o alerta. Poxa, deu um problema. Aí eu começo a me preocupar com... Fico remoendo as coisas. Porque senão você não anda. Acaba ficando cego de alguns problemas, né? Resolver um problema que não existe. Talvez eu possa ter deixado algumas expectativas anuladas. Mas não minhas, mas de algumas pessoas. Como eu falei com o Reinaldo. Tipo, até hoje, eu vejo o Reinaldo, a gente troca essa ideia, conversa e tudo mais. Mas, sei lá, para o Reinaldo na época, será que de uma certa forma ele não ficou meio que, poxa, Um grande violonista aqui. o cara não quer nada com a vida. Lógico que ele ia falar isso. Mas outra coisa, a casa também sempre teve um desejo de eu fazer faculdade, né, a UES. Música. De música? Sim, faculdade de música. Você tem que fazer. Nessa mesma época um também que eu tinha que se aconselhamento, né? Era. Nunca quis também. Nunca quis. Porque tem potencial? Tinha. Mas não é ainda o que eu quero seguir. Tipo, não quero. E aí, Na época, tu não sabia o que queria, mas sabia que não era isso. Ou já sabia o que queria? eu já vivia, na verdade. Né? Eu já vivia. Eu Já já estava vivia nos com- estúdios. Porque a gente deu um salto bacana. Mas depois dos estúdios que ele fez... E vou dar um curso de áudio. Depois do audiovisual, teve um de áudio. Fez uma turma de 11 pessoas, escolhidas mesmo a dedo, Tem 11 pessoas. Foi o primeiro curso que o Jean deu aqui, o Jean Nandes. Foi teu primeiro contato com ele também? Tu conheceu ele a partir Foi. disso? Foi quando chegou o Jean, o Evelter, o Davi e o Elton. Para fazer essa parte profissionalizante audiovisual na casa. Isso era 2015, 2014, né? Por aí, né? Acho que era por aí. 2015, 2015. Falando ali, Eu quebrando a galera quarta de- parede. Aí, beleza, começamos. Desses 11 alunos do curso, só salvou a mim. Só eu fiquei. No final do curso com o Jean. Me interessei por quê? Porque eu sempre tive essa iniciativa de querer gravar minhas coisinhas em casa. Eu gravava minha guitarrinha no notebook, da forma que dava. Então, assim, o curso do Jean, poxa, gravar as coisas em estúdio, começar a mixar, então ficou à vontade. Daí, chegou o Edgar para coordenar o estúdio. Fizemos uns trabalhos muito bacanas, tipo o CD da Pomada do vovô Pedro, um CD todo bem elaborado, com arranjos originais, com músicas autorais, tem músicas da Tia Regina autorais. Foi feito aqui, a gente gravou os cantores aqui. Os cantores, alguns cantam na cantata hoje, isso era 2015, 2014, uma década atrás. Ajudei a gravar isso com o Edgar. Até que o Edgar seguiu os planos dele e eu fiquei. Sempre fui chamando um parceiro ou outro para me auxiliar. Mas, respondendo a pergunta, né, as coisas iam acontecendo e eu ia abraçando. Eu não deixava a oportunidade passar. Poxa, fiquei só eu aqui nessa turma. Não é por acaso, Deve ter né? alguma coisa, Tem. por acaso. Vou ficar, pô, é massa isso aqui. Então, fui abraçando. A gente foi crescendo, foi chegando mais estúdios. Aí depois veio o auditório. Construção do auditório, 2017, eu acho. 2018, 2016. Teve a construção do auditório. Aí a gente já conversou sobre o negócio ficar mais sério. Porque além do estúdio, tinha um outro estúdio grande, que ia receber músicos e tudo mais. Os primeiros shows eu cheguei a tocar e fazer som
tô com uma pasta lá de partitura, mas eu não tô lendo a partitura, não. Eu decorei lá, tava no palco tocando. Tava o tablet ali e eu tocando, fazendo o retorno da galera, aumentando o som, não sei da onde. E aí tinha sempre alguém ajudando. Foi crescendo mais, a casa foi crescendo mais, e a gente também foi crescendo como equipe. Estamos onde estamos hoje e crescendo mais, né? Que o outro estúdio já Tá vindo aí. tá vindo aí. Tá em processo. Gabriel, pela tua fala, eu acredito que não houve um momento de pausa entre o Gabriel que toca, estuda em casa, continua evoluindo no seu instrumento, e o homem coordenador e produtor técnico. Mas quando houve uma dedicação maior à tua profissão, quando tu falou assim, não, agora eu preciso, já tenho uma certa base, tenho especializações, cursos, estou entendendo, mas nesse momento eu quero me dedicar a isso. Existiu esse momento em que tu falou assim, não, vou dar uma pausa mais no instrumento, vou ficar aqui focando na coordenadoria, na produção técnica da casa? Existiu, foi na pandemia. Foi na pandemia. Eu lembro que segunda-feira eu vinha para essa avenida aqui, tinha ninguém, deserto. Mas eu sabia que chegasse na casa, o porteiro ia abrir o portão e eu ia. Passava o dia inteiro. Não tinha atividades, né? Tinha pouquíssimas atividades. Principalmente quando ela estourou de verdade. Então eu passava o dia inteiro estudando, pesquisando, tocando. Ali eu acredito que foi o ponto em que eu vou focar mais na parte de coordenadoria. Porque fazer eu já sei. Sei pegar o cara ali do curso, um aluno, botar ele aqui na mesa, fazer isso, assado, como é que monta, como é que faz um pad, como é que monta uma bateria, como é que afina uma guitarra, isso eu sei. E aí o cara consegue caminhar só. Mas quando você vai adotando mais profissionais para estar naquele setor e você começa a ter, não vou dizer problemas, demandas não operacionais, tipo de comportamento, condutas, essas coisas, eu acredito que o meu nível técnico de ter ali o cabo, o ferro de solda, o negócio não é suficiente para poder atender essas demandas de conduta, comportamento, de Não olhar é um para amparo para isso, né? Tem que ser outro Exatamente. reflexo. Às vezes o cara chega com um problema, tá meio assim, meio assado. Você tem que ter um certo diálogo para poder. Olha, também precisamos de você aqui. Após aqui o trabalho a gente conversa e tudo mais. Estou aqui para o que precisar. Mas o trabalho tem que sair. Na pandemia eu parei para pensar bastante sobre isso. Porque, como eu falei do automático, muitas vezes você está no dia a dia, faz. E não olha para dentro, né? Poxa, será que esse momento não é um momento de reflexão? Ficava. Era eu e o Bruno, mais, né? Mas era ele no outro estúdio e eu no meu. A gente ficava muito. Mas de 2009 até 2025, hoje, não teve um momento de pausa assim. Não teve um mês em que eu. Tem dias que eu tiro e tudo mais, finais de semana. Mas esse tempo também, todo né? O homem não é de ferro. tem que parar para descansar. Gabriel, eu queria falar um pouco agora sobre o cenário musical, de uma forma geral, da cidade, do estado. Muitos, né? Assim, grandes nomes, eu gostaria de começar assim. Grandes nomes já se passaram pela casa de Vovó Dedé. Grandes shows, grandes eventos. Internacionais também. Internacionais também. E todos eles teve teu acompanhamento, teve teu trabalho envolvido. E são muitos anos de dedicação a esse tipo de serviço aqui na casa de Vovó Dedé, esse tipo de evento. Isso te dá uma grande experiência e também uma visão sobre esses músicos, sobre esses eventos. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão, como que tu enxerga esse cenário musical, seja literalmente os músicos, o que é produzido, como também os grandes eventos com captação de áudio. O que é que tu tem a dizer sobre isso, tendo a experiência que é feita aqui na casa de Vovó Dedé? Como que tu enxerga? Tem evoluído bastante? Estão sendo criados muitas soluções, muitos problemas? Na tua visão, na tua visão panorâmica de tudo isso, como que está esse meio artístico? Pronto. Hoje a gente atende não só a gente
do meio artístico local, regional, nacional e internacional, né? Do nada pode ser que no próximo semestre a gente receba o maior nome do violão mexicano, Como já aconteceu, como né? já aconteceu, Uhum. ou o maior nome do violão, um dos da Europa, como foi o caso do sueco, acho que é sueco. Muitos outros nomes, Premiadíssimo né? no mundo todo e tipo, quem é, né? Tipo, E assim, pro grande público, né? Quem é? Para quem vive da bolha, tá fazendo isso, a gente sabe o peso do cara, o tamanho do currículo do cara. Então o cara tá ali, sentado ali, tocando negócio. pertinho de nós. É assustador às vezes. É sinistro. Roberto Menescal, Ele o tava maior aqui, nome um dos da maiores Bossa nomes Nova. da bossa nova da história da música mundial, eu colocaria assim. Senhorzinho muito simples. Você também recebeu o cara ali no palco, tratar, fazer aquela coisa. Com a galera local, que é o maior público que a gente recebe, e a gente sempre recebeu, a gente começou sempre a chamar os artistas locais, tem uma relação mais de parceria mesmo, de ser amigo, de ser amiga e tudo mais. Trocar essa ideia muito mais íntima, né? Não só aqui dentro da casa, mas fora também, em outros eventos onde a gente se encontra. A galera já é Gera essa mais. parceria, né? A parceria já é mais fechada, já é mais compreensiva. Quando a gente traz uma pessoa que é de fora, a gente meio que fica naquela de atender as expectativas do nível da pessoa com o que temos, pelo menos hoje, né? Com o que tem, pelo menos hoje. Quando veio, acho que foi o Daniel Salceda, que é o mexicano, ele perguntou se tínhamos um microfone tal. Aí, conversando com ele, não tenho. Tenho esse, que é o anterior ao modelo que você falou, mas foi descontinuado. Mas todo mundo que usa acha o anterior, que é o que a gente tem, Bem, superior a esse que você está se referindo. Ele, então vamos usar. Na passagem de som, ele adorou o microfone. Bateu foto, vai tentar, quando ele estiver pelo mundo aí, tentar encontrar para vai comprar. lembrar, tava lá no É, Brasil, lá na na casa Vovó de vovó Dedé, Dedé, eu descobri aquele que... cara lá falou que o microfone é bom. Que maravilha, cara. Tem que conhecer também esses... Porque o violonista que vem de fora, principalmente esses violonistas eruditos, tipo, é madeira, corda e mão. Acabou. Não tem plug, captação, assim, da onde. Eles até detestam quando a gente bota microfone, né? Porque o som passa a ser eletrificado. O som é diferente, eles não curtem muito. Tanto que eles vão para muitas salas, enchem a mão lá no violão e a projeção da sala já joga o som. Então, assim, é uma questão muito delicada tratar com essa galera do erudito. Porque é um som mais acústico que está na cabeça deles, que ele estudou ali com o piano dele, aí chega o cara com um microfone qualquer ali, Tu falou uma coisa muito desfazendo meu som. interessante, que é a galera do erudito, e eu falo que isso é interessante porque aqui na casa de vovó Dedé a gente atende inúmeros gêneros. A gente tem um programa, que é o projeto, na verdade, que é o Palco Aberto, e toda semana tem um gênero diferente, é o Tem. reggae, é o gospel, é o rock, são diversos gêneros. Gabriel, falando do teu pessoal, tu teria alguma preferência? É claro que sabendo que tu veio da guitarra, o rock talvez fosse um desses, da tua preferência, mas tu aprendeu a gostar muito de algum aqui na casa de vovó Dedé? De o quê? De algum gênero De musical al- aqui na casa de vovó Aqui Dedé? na casa eu comecei a escutar mais erudito. E hoje eu não consigo passar um dia sem escutar alguma coisa do erudito. Escutava aqui. Passava pelas salas, estava a tia Regina dando aula de piano e eu não entendia aquelas músicas de piano. Aí chegava em casa, ia pesquisar, ou pedir os CDs, né? Porque é CD. As peças que o Reinaldo passava. Aí eu lembro de um cara muito importante que me fez abrir mais a minha cabeça para o mundo erudito, que foi Arthur da Távola. Tem que pesquisar os livros que ele escreveu. Ele tinha um programa na TV Cultura que era Quem Tem Medo de Música Clássica. Passava no domingo à tarde. Pra gente era o Canal 5, né? Ainda é o Canal 5. Quem tem medo de música clássica? Quem Tem Medo de Música Clássica. Grande Arthur, grande escritor, reconhecidíssimo. Ele passava as peças de algumas orquestras e ele declamava certos poemas sobre as peças que eram tocadas. Ele explicava a música clássica. O nome do programa é fenomenal, né? Quem tem medo de música clássica? Era uma pergunta. Quem tem medo de música clássica? Ele te convidava a não ter medo. Ele explicava. Olha, hoje vou apresentar a vocês a Sinfônica de Berlim, tocando as 4 estações de Vivaldi. Vocês sentem
a tempestade vindo, olha esse trecho. Ele explicava, tentava. A minha cabeça foi se formando ali. Foi se formando, se formando, se formando. Na época que nem tinha internet. Tinha internet? Tinha, mas não era tão fácil ainda. Assim, Gabriel, levando muito em consideração a tua vivência, a tua trajetória, que não veio da formação da música clássica, que não tinha muito contato antes da casa de Vovó Dedé com esse mundo, vamos dizer assim. Tu acha que é necessário ter essa formação, esse aprendizado? Porque, assim, é normal. O nome é inteligentíssimo quando ele fala quem tem medo de música clássica, porque o normal é que as pessoas que não têm contato com esse gênero se assustem, ou não conheçam, ou não Sim. entendam. Então, tu acha que é necessário ter essa formação para entender? Todas as pessoas que não têm esse contato deveriam buscar ter, quem tem interesse, é claro, deveria buscar ter essa formação para conseguir entender a dimensão e a capacidade que é, e o mundo que é a música clássica, o jeito maravilhoso que é tocar a música clássica, entender a música clássica. Eu acredito que não. Para ser músico, Assim, para ser ouvinte, até para ser para ouvinte. ser ouvinte, minimamente sim, porque é a base, né, da música que a gente vive hoje. Mas para você entrar nessa vida de tocar, de ser músico, eu acredito que num determinado momento, quando você já estiver num nível, é importante olhar para trás e tentar entender, porque também não é todo mundo, não estou falando só a nível Brasil, é no mundo todo, tipo, no mundo todo tem compositores que foram importantíssimos para a história da música, né? Tô falando de música erudita no modo geral. Se tu pegar um senhorzinho no interior, sei lá, da Rússia, que toca um Um violão de gênero sete, local, né? um violão de 7 cordas, que a sétima corda é afinada diferente do que o violão 7 cordas brasileiro, e perguntar quem é Heitor Villa-Lobos, ele não vai nem saber quem é Heitor Villa-Lobos. Perguntar o que é um chorinho, pode ser até que ele... Já ouvi falar. Mas tipo, não precisa necessariamente. Mas o Arthur dizia isso. A música clássica está ao alcance de todo mundo. Ele dizia, né? Eu não sei que ponto colocaram a música clássica, a música erudita, num pedestal assim, intocável. Ela está ao alcance de todo mundo. Na minha época, quando esteve ao meu alcance, né? Ainda mais vivendo essa bolha aqui da casa, eu gostei muito mesmo, e para mim ficou. E fez mais sentido o que eu toco. Porque esses guitarristas dessas bandas que eu escutava, tudo é influência, né? Dessa galera. Esse jeito de tocar guitarra de forma altamente virtuosa vem de Paganini, com seu violino na época. Todos esses guitarristas mergulharam nesses compositores importantes da época, porque lá para o país deles, um sueco, sei lá, tinha mais acesso a esse tipo de música, né? Muitas vezes você vê um cara cabeludão, com cara de mal, cheio de tatuagem, tocando ali a guitarra, aquele fogo no palco, aquele negócio assustador, parecendo... Vai ver o currículo do cara, é formado pela Academia Sibelius. Sibelius, o maior nome da música erudita finlandesa. O cara é formado em música clássica pela Universidade de Paris, ou sei lá, teve currículos absurdos, né? Então, assim, muitos desses músicos de metal têm muita formação erudita, mas lá para eles sempre foi a música deles, assim, né? Teoricamente, veio de lá. Temos os nossos aqui? Temos. Heitor Villa-Lobos. Tem uma importância, somente no violão. Eu que peguei violão. Tem os 12 estudos de Villa-Lobos. Ele não tocava uma nota de violão, mas tem 12 estudos dele. O livro, os 12 estudos para violão de Villa-Lobos. Coisas absurdas. Cheguei a pegar o estudo 1, eu não lembro qual foi o outro. Tipo assim, o primeiro tu já tem que estar no nível absurdo, absurdo. E o mundo inteiro toca os 12 estudos de Villa-Lobos. Então, assim, é importante ter pelo menos a consciência, né, do que é. E não ter esse olhar de preconceito. De ouvir o negócio tocando ali, seja lá Que é em isso, que lugar foi, estranho. Maria, que algor é esse? A galera diz logo isso, né? Que algor é esse? Gabriel, fora o coordenador, o produtor, o músico, quais são as outras atividades que tu tem na tua vida? O que é que leva o teu tempo hoje em dia? Acho que a gente chegou num momento da tua vida que tem um certo caminho trilhado. Nós temos um homem do áudio, da produção, da coordenação, um músico que já deixou bem claro ser a altura de qualquer projeto que venha encarar.
Mas o que mais leva o teu tempo? A que mais tu se dedica? Bom, fora do trabalho, eu gosto muito de estar em casa. Fazendo o que em casa? Eu fico me dedicando a outras coisas mais teóricas, assim. Gosto de ler, gosto de ver um videozinho ou outro, mas também com algum conteúdo de estudo também. Relevante. Relevante, é. As besteirolas tem determinados momentos que é importante também. Pra desopilar, né? É, exato. Gosto de muito caminhar aqui na praia, ver um pôr do sol. E estar com a família, né? Importante. É bom estar em casa com as minhas sobrinhas. Eu tenho muito zelo com os meus instrumentos, mas eu gosto de deixar lá, elas quebrar a corda lá à vontade lá. Importante desapegar um pouco, né? Porque ela é só um instrumento, assim como um martelo é para um marceneiro, é só um instrumento do músico. Mas não tem muita coisa. Fora. Conserto muitos instrumentos também, né? A gente vai entrar no sobre campo isso. do trabalho de novo, né? Não tem como. Eu vou puxar do zelo. Tu falou sobre ter esse zelo, e aí tem outro lado, outro ponto que casa perfeitamente com o trabalho, que é o Gabriel Luthier. E quando foi que isso começou? Quais foram as principais influências? Foi só pelo interesse de, eu vou aprender para cuidar do meu próprio instrumento? Ou não, eu acho bonito, isso aqui é Foi exatamente isso, foi interessante. por necessidade. Foi por necessidade? Um luthier, tipo, quem é que conhece um luthier, né? Tipo, quantos luthier tem? O que comem, o que vivem? Hoje no Globo. Qual o habitat natural deles? Hoje no Globo Repórter. Foi muita necessidade. Tava em casa tocando, o plug da guitarra parava. Um parafuso soltava, perdia. Caramba, e agora? Quando comecei a trabalhar no É centro, uma dúvida para que eu possa continuar entendendo, acompanhando o raciocínio. O luthier, ele cuida de todas as partes do instrumento, tudo. como eu gosto de usar sempre exemplo, é como um mecânico de automóvel. Tem mecânico que é mais funilaria, sei lá. Tem outros que é mais balanceamento, o outro é mais refrigeração, o outro é mais... Tem suas raízes, assim. Tipo, eu foco mais em cordas. Instrumentos de cordas, não friccionadas. Aí Não tem o luthier friccionadas. Joselito, um ótimo luthier de cordas friccionadas, violão, violino, violoncelo. Já tem luthiers de metais, né, mais voltado para sopros, trompa, trompete, Mas envolve trombone. a parte eletrônica também, como estava falando, teve o Parte plug. elétrica também, sim. Sim. Todo o mecanismo do instrumento. Todo o mecanismo do instrumento. No meu caso, eu mexo sim com parte elétrica. Colagens, restauração, troca de peças, troca de hardware. Essa tua formação foi autodidata ou tu fez Eu comecei da mesma forma. Me interessei, gostei, só que eu fiz um curso em 2018. Fiz um curso de internet. Desse curso, criou-se uma comunidade. Gente do Rio de Janeiro, gente do Rio Grande do Sul, gente de Brasília, gente de Curitiba. O único de Fortaleza era eu aqui. O curso acabou. A gente mantém contato até hoje. O grupo ainda é muito forte, a gente mantém contato até hoje. Daí chegou uma necessidade de... Eu queria evoluir, queria pegar mais serviços mesmo, que eu gostei da profissão, gosto muito. E aí comecei a fazer outros trabalhos com outros produtores. Caramba, eu vou ter que ir para Camusim, fazer um trabalho... vivências, 8 né? horas para chegar lá, fazer o trabalho. Era uma coisa também que não daria certo para mim. Viajar, para mim, é um terror. Para trabalhar, então... Viajar 8 horas para começar a trabalhar e voltar mais 8 horas. Complicado. Não, para mim não dá certo não, isso não. Enfim, aí eu ia, me sacrifiquei esse período. Não estou indo trabalhar. Eu estou indo buscar, a cabeça que eu tinha era essa, eu estou indo buscar a minha nova régua de inox, o meu novo gabarito, o meu fret rock e a primeira parcela da minha furadeira de bancada. Eu ia com essa cabeça. Massa. Porque aí a dor diminuía, né? Aí eu ia, fazia o evento, mas chegava, recebia o cachê, comprava. Fiz vários trabalhos assim, vários. Viajei o Ceará inteiro fazendo esses trabalhos como road. Até hoje me chamam, apesar de eu não fazer mais, indico, dou cursos de road, formo a galera, indico a galera dos cursos, mas eu não faço mais, porque eu não tenho mais tanto tempo disponível. Mas até hoje, foi um período muito massa. A galera, pô, Gabriel, De evolução, nunca né? pensei, e tal. Geralmente os caras
tá aqui no meio do palco, aqui, de braço cruzado, não tá atento, e o cara tá sempre atento. Aí até hoje ficou isso, né? Mas aí, comprei tanta régua que eu não preciso mais ir. Mas também é uma questão de tempo. Estou adotando outras coisas que me fazem não ter tanto tempo de ir para Camusim 8 horas, fazer o evento, sei lá, no mínimo 5, 6 horas. É um dia inteiro, né? É um dia inteiro. Tu se considera uma pessoa muito metódica, Gabriel? Ah, sou muito chato. Não necessariamente metódico é chato, né? Mas tipo, bem regradozinho. tem que ser tudo E regrado. isso tu acha que veio... Pela nossa fala aqui, acredito que é algo Vem natural. Vem pelo estudo do instrumento. Não, mas também é algo natural. Tipo, naquela época tu já falou que tinha essa cabeça de que tá dando certo, vamos continuar e tal. Acho que vem muito de ti, mas pelo meio que tu vive, encaixou perfeitamente. Encaixou. Né? Você tem esse livro aqui para estudar, essa lição. O último minueto para violão de fulano de tal é a peça mais difícil. Mas antes dela você vai ter que fazer o 1, aí você passa de fase, vai pro 2, que é mais difícil que o 1, o 3, que é mais difícil que o 2, e o 1, o 4, que é mais... até chegar no... Minuto. Não tem como tu querer chegar no último degrau da escada, botando um pé aqui e o outro pé já no 7º degrau. Não vai dar certo. Algumas pessoas pensam assim, né? Às vezes pode dar certo? Pode. Mas se tu levar o tombo, tu volta lá pro... Então assim, eu sempre tive essa cabeça de que tipo... São degraus. São degraus. Tem que ser metodicamente, você tem que... Só que aí ficou pra vida inteira, né? Tipo, é em tudo. Até... Tô pedindo Uber, tá 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Pô, já passou 5. O cara tá parado. Pô, já passou 6. Era 4. Tem 2 minutos atrasado, né? Assim... Muito militar, né? Mas... pra mim funciona. Tá bem? Quando eu vejo que tô atingindo demais o limite da pessoa, aí eu me toco. Adoro quando a pessoa diz pra mim, que aí eu consigo enxergar e... Ah, foi mal. Então vamos por aqui, juntos, mas vamos juntos. Perfeito. Mas funciona, pra mim funciona. Você sempre... não tenho muito tempo pra perder, não, assim. Perfeito. A gente falou sobre casa de vovó Dedé, falou sobre tua vida pessoal, profissional. Descobrimos algumas coisas que não eram tão esclarecidas sobre a tua pessoa. A gente vai se encaminhar agora para os 10 últimos minutos, 5 minutos de programa. E eu queria focar muito na casa de vovó Dedé, porque, como eu falei agora há pouco, a casa de vovó Dedé está muito alinhada com a tua trajetória, porque eu enxergo que a partir dela muitas coisas aconteceram na tua vida, como esse contato diretamente com a música. Claro que não necessariamente nasceu aqui na casa de vovó Dedé, mas aqui dentro tu conseguiu dar Aqui prosseguimento. foi que ela foi aflorando, amadureceu mesmo, foi exatamente aqui, foi. Então, eu gostaria de finalizar falando mais uma vez sobre esse crescimento que tu acompanhou. A gente já falou sobre isso, mas pela magnitude, pelo crescimento, pelas coisas que tu viu acontecendo, muitas coisas ainda ficaram batidas. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que mais foi gratificante para ti em participar desse crescimento. Seja a construção de salas, seja a construção de equipes, de estúdios, de projetos, de shows que tu já possa ter participado aqui na casa de vovó Dedé. Pronto, perfeito. O ponto principal é a missão da casa, né? Tipo, tudo acessar pessoas, né? Cuidar de pessoas. A casa, assim, hoje a gente atende 1.400 alunos, mas tipo, não é só o aluno, né? Sei lá, 1.400 lares, vamos supor. Quantas pessoas tem? O quanto isso reverbera na comunidade. A gente quebrou os muros da comunidade, né? Não está só mais na comunidade. A gente está... Fortaleza inteira, a gente recebe alunos. Fortaleza inteira conhece a casa hoje. Então, assim, não é estúdio, não é uma cozinha industrial, não é uma outra sala, um novo instrumento, um novo professor, um novo coordenador. São pessoas. A gente não vai fazer isso sem ter essa visão de que quer trazer mais pessoas para ser assistida pela gente, né? Muita gente boa já passou pela casa e hoje seguem suas vidas altamente transformadas, né? Tem os maiores exemplos, a Karina, a Michele, tipo, acessaram um teto que o Ceará não, até mesmo o Brasil não tinha mais, né, para elas, do nível que chegaram. Então teve que, assim, a casa foi muito importante também para, ainda é, porque toda vez que elas vêm para cá, elas vêm dar uma oficina,
é jurada de apresentação. algum concurso que a gente faz. Então, assim, a casa realmente... Hoje a gente está crescendo, em um determinado ponto. Vamos dizer, o estúdio lá da frente. Só que a gente sabe que não vai ser só até ali, né? O próximo passo é aonde? Não sabemos o que será. A gente sabe que vai ter, porque sempre vai ter gente querendo ter aulas ou estar aqui de uma certa forma, né? Uma questão também muito importante é o fato da gente estar dando aulas hoje. São professores da escola, é uma iniciativa da escola da casa de Vovó Dedé, mas nas escolas da comunidade. Escola de tempo integral, tem um certo horário ali que a casa manda um professor, fornece instrumentos para essa escola, monta uma grade para os alunos da escola estudarem música na escola. Então, assim, tem vários colégios aqui da região que a gente já adotou essa iniciativa de dar aulas não só dentro do muro da casa, mas fora também. Então, é assustador às vezes quando a gente fala, caramba, é muita gente, muita gente, muita gente. A gente fala, cadê o fulano que passou aqui naquela época? É meio, cadê o fulano? Caramba, o cara tá no Rio Grande do Sul hoje, operando o som lá, numa empresa e tal, isso aqui. É gratificante também, de certa forma, saber que, de uma certa forma, você foi um instrumento ali que... Foi e continua sendo. De uma certa forma, você meio que, poxa, ajudou o cara e tal. Participou da história. Não por aquela vaidade, né? De eu ajudei. Não, mas, tipo, poxa, deu certo. O cara realmente tinha potencial, tinha vontade, queria realmente, a gente foi, abraçou e deu certo. Por ele e tal, massa, deu certo. Sempre volta um pouco pra gente, né? Volta, sempre Inspira saber que a gente tem nós exemplos, acaba tendo disso, exemplos para os outros que vão estávamos ali do chegando e lado. tal. Que maravilha. Gabriel, é isso. Muito feliz por ter conversado esse tempinho contigo. É claro que esses 15 anos, eu não consegui fazer o cálculo exato, mas esses São 16, 16 né? anos. Em agosto eu vou fazer 31, são 16 de casa e 15 de vida. Perfeito. sem casa. Então, esses 16 anos aqui na casa de Vovó Dedé é muito tempo para ser conversado apenas em 1 hora, mas a gente fica feliz em poder levar um pouquinho da tua história para quem acompanha as nossas redes sociais, para quem escuta os áudios da TV Dedé, os áudios da casa de Vovó Dedé. E alguns ainda não sabiam, outros já conheciam a pessoa responsável por isso, ou o núcleo responsável por isso. E a gente ficou muito feliz de poder esclarecer muitas coisas, bater um papo sobre a tua vida, e te receber aqui foi um verdadeiro privilégio. Maravilha, eu que agradeço. E vamos ficar sempre antenado aí no canal da casa, na corda. Você também é um cara que eu vi chegar e... O Gabriel fez hoje... pra mim o áudio do meu carrom quando eu vim aqui. Do quê? Do carrom, eu tocava carrom quando eu cheguei na casa. Eu não lembro disso. Pois é muita coisa. Eu nem lembro disso. Não era o Wagner e o seu Bezerra, mas era tu e eu acho que e o Bruno. Eu nem lembro disso, caramba. É isso aí, é por aí. Maravilha. Então, a gente faz tanta coisa que acaba esquecendo. É muita mas coisa. É importante ter ficado né, aí na memória. Obrigadão. É nóis. Obrigado, Gabriel. E a todos vocês, eu peço que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube, para não perder nenhuma edição do nosso programa Acorda Nós em Rede e as outras produções da TV Dedé. Um grande abraço e até a próxima edição.